Esse modelo de avião já causou graves danos ambientais, enfim, isso é o Stuka. Enfim, os aviões, não só o Stuka, os aviões em geral, na War 2 causaram muitos danos ambientais, muitos mesmo. Os aviões em geral, mas o Stuka, em específico, você vai ter milhares de bombas não lançadas, que não foram detonadas na Segunda Guerra Mundial, que é um dano ambiental, é algo ali que vai causar um dano ao meio ambiente. Isso daqui é uma bomba não detonada da War 2, enfim. Danos ambientais assim são terríveis, porque são um perigo para a fauna silvestre, né? Se foi um ambiente, se foi um ambiente é, arborizado, se for um ambiente ali com fronteira em área silvestre, ele chega um bicho, aí tem essa bomba no meio, aí acontece um acidente, né? Enfim, é um problema. Mas, cara, falando, eu queria falar, eu queria falar sobre o Stuka, né? Até para você fabricar esse avião. Para você fabricar esse avião, teve todo um dano ambiental, teve todo um ecossistema, teve toda uma indústria por trás para você fabricar um Stuka. E esses aviões da Segunda Guerra Mundial, eles causavam bombardeiros. Quando eles bombardeavam tudo. Tudo era explodido. Tudo era explodido. Enfim, olha aqui, essa bomba é KG-250, G-600 de alguma coisa, K-46, muito bem. Aqui é uma bomba. Enfim, né? Enfim. Cara, o poder de destruição disso daqui é muito grande, mesmo sendo várias décadas atrás, né? Mesmo sendo muitas décadas atrás. Isso é um poder, né? Muito destrutivo para o meio ambiente. Mas por onde podemos começar a nos aprofundar mais nisso tudo, né? Enfim. O Stuka, o Stuka, o Junkis Ju 87 Stuka. Representa muito bem, não representa muito bem, representa muito mais do que apenas destruição causada pelas bombas que carrega, tá? Muito mais. Representa muito bem, muito mais do que isso. Antes de voar, a sua fabricação exige enorme quantidade de aço, alumínio, cobre, borracha, combustível e energia. A extração desse recurso envolvia mineração, desmatamento, alteração de risco, poluição do solo e consumo de combustíveis fósseis. Além disso, milhares de trabalhadores, né? E uma grande infraestrutura industrial necessária para cada aeronave, né? Quando falamos das bombas lançadas por esses aviões, né? Enfim, como a SC-250, né? 250 kg e outras bombas alemãs de porte maior, os impactos ambientais podiam ser severos. A explosão destruía a vegetação, matava animais, modificava o solo, iniciava incêndio e contaminava áreas com resíduos metálicos e compostos químicos, né? Enfim. Em regiões urbanas, os efeitos eram maiores, porque além da destruição ecológica, havia destruição de sistemas humanos inteiros. Do ponto de vista ecológico moderno, guerras de grande escala são considerados importantes fatores de perturbação ambiental. Eles podem causar mortalidade direta de animais e plantas, fragmentação do habitat, contaminação química do solo e da água, alteração de ciclo ecológico locais, introdução de metais pesados explosivos no ambiente. A ciência também observou um fenômeno complexo. Em algumas áreas abandonadas durante a guerra, acabam tendo redução temporária da atividade humana e podem ser recolonizadas por fauna e flora. Isso ocorre em algumas regiões da Europa. Porém, isso não é um benefício maior, né? É um benefício menor, o dano ambiental é maior. Porém, né, isso significa apenas que o ecossistema possui capacidade de recuperação para perturbação. Não que isso compense. É, o poder destrutivo dos bombardeiros desse avião é facilmente visto como um dano maior do que a recolonização. O custo ambiental total do sistema de guerra, né, que inclui mineração, indústria, transporte, treinamento, produção
produção de combustível e reconstrução posterior, né, de reconstrução desse modelo, enfim, né, reconstrução de cidades, no modelo de cidade, reconstruir mais aviões, né, enfim. Tanto você reconstruir uma cidade, quanto você fabricar mais aviões, enfim, né, é um dano ambiental gigantesco, enfim, né. Quando se fala todo o ciclo da vida, um único avião militar representa uma cadeia de impactos ambientais muito maior do que apenas, a explosão que ele produz no campo, tá, enfim. Cara, essas bombas, elas são um grave problema, cara. Eu acho que a gente vai passar muitas não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que os nossos bisnetos, nossos trisnetos, os nossos, olha aqui, ó, os nossos descendentes vão continuar encontrando bombas da Segunda Guerra Mundial que vão causar dano ambiental, mesmo décadas após as nossas mortes e as mortes dele, porque a produção industrial de bomba, para bombardeiro, enfim, essas coisas, foi uma coisa tão pesada, foi uma coisa tão em uma escala tão maciça que eu não sei quanto tempo exatamente, né? Isso vai causar dano ambiental, mas isso impacta demais a fauna, isso demais, demais. É um impacto muito grande uma bomba dessa, enfim. É, cara, a gente passaram 80 anos e a gente encontra bomba disso como se a guerra fosse há poucos anos atrás, cara. Faz 80 anos, muito em breve, nenhum veterano da War 2 estará vivo, mas ainda encontramos vestígios dessa guerra com muita clareza, enfim, né? Eu percebo isso. Você encontra vestígios disso tudo é, muita, com muita facilidade, né? O impacto da War 2 é um reflexo real, né, de como a produção industrial em massa mudou a escala de destruição humana e ambiental. Esse fenômeno, enfim, não é algo esquecido, tem até um nome, tá? Tem até um nome que os caras inventaram para isso. O XO, né? Que em inglês significa munição não detonada. Durante a War, as potências industriais produziram centenas de milhões toneladas de explosivos. Estima-se que 10 a 30% de todas as bombas lançadas por aviões ou disparadas por artilharia, né, falharam na hora de detonar, ou simplesmente, né, afundaram na lama, rios e mares, né, da Europa, Ásia e oceanos, enfim, né, não, falharam na hora de lançar, disparar, caiu, não disparou, aí a natureza foi lá, encobriu e ficou ali, né? O impacto vem muito além do risco de uma explosão gigante hoje incidental, né? Enfim. O verdadeiro impacto de longo prazo é químico. Tu tem cápsulas de metal de bombas enterradas ou submersas que estão se deteriorando com o tempo devido à corrosão. Isso é substância altamente tóxica e cancerígena, o TNT, o RDX, inulação freática no solo. Então você tem uma ameaça ali muito clara, né? Tu tem uma ameaça ali muito clara de resíduo tóxico no solo por conta do vazamento dessas bombas. No Mar Báltico e no Mar do Norte existem verdadeiros cemitérios de armas químicas e convencionais descartados após a guerra, sem detectar mutações, envenenamento em peixes e crustáceos que vivem perto desses locais. Quando uma bomba antiga é encontrada, né, enfim, em uma floresta europeia, por exemplo, hoje em dia, grandes áreas precisam ser isoladas e a vegetação precisa ser removida para que os esquadrões antibombas possam detonar o artefato com segurança, né? Especialistas na Alemanha e na França estimam que, no ritmo atual de descoberta e desarmamento, eu acho que vai levar mais de uns 100 anos não, para limpar completamente os vestígios da Segunda Guerra Mundial. Enfim, né? Ou até não dá pra saber ao certo, né? Isso é só uma estimativa, por isso que eu falo. Talvez o meu filho seja idoso e essas bombas não tenham sido completamente retiradas, né? Aí eu te falo. Aí eu te falo. Ai, a guerra é bonita. Ai, que bonitinho. Um soldado ali no campo. Ai, que bonitinho, né? Ai, que fofo. Um soldado lutando pela sua pátria. Ah, tadinho, gente. Deixa eles lutarem pela pátria deles. Ah, tadinho, tadinho do cacete. Os caras viveram literalmente o pior momento da vida deles.
É algo horrível, não tem nada de bonitinho, não tem nada de bonito você ir pra uma guerra. Não tem nada de patriótico você ser explodido. Também é uma honra, né? Mas pra mim é uma honra. Nossa, o cara virou ali, né? Um soldado que derramou seu sangue pela nação. Pra mim é uma honra pra ele, né? Mas pra mim, ser explodido no campo de batalha não é uma coisa que eu queira pra minha vida, né? Enfim, eu acho que ninguém quer. Eu sinceramente, eu vejo as coisas com menos romantismo. Eu não fico colocando romantismo, eu não fico achando que as coisas, que a vida é bonitinha, eu não acho isso. Eu não acho que a vida é bonitinha, eu não acho que certas coisas são bonitinhas, eu não acho que certas coisas devem ser romantizadas, e nunca se esqueça, nunca tenha político de estimação, e nunca tenha peninha deles, tá? O Lula ficou assim, ah, gente, me ajuda. Ah, pelo amor de Deus, pare com isso. Eu não tenho pena de. É aquilo que eu falo. Mikael, eu vejo a vida com mais realismo do que a maioria das pessoas. Não me considero tão pessimista assim, porém não posso negar que a vida não é, não é um grande morango para você ficar mordendo, enfim, né? É basicamente isso, tá? Cara, a mente de um soldado que volta da guerra, um soldado morreu ali, não, soldado morreu ali mentalmente antes de morrer fisicamente, né? A guerra mata ele pelo menos duas vezes. Uma no campo de batalha e a outra mentalmente, né? Enfim. Olha aqui, a propaganda romântica da guerra é a coisa mais enganosa que eu já vi. Olha aqui, ó. Ter essa visão crua e realista, né? Que, enfim, que outros historiadores compartilham comigo, psicólogos e pelos pré-veteranos que sobreviveram para contar a história, né? Enfim, né? Na Primeira Guerra Mundial, você tem o shell shock, né? O choque de tremor, o choque de granada. Os médicos viram que os soldados ficaram catatônicos ou trêmulos por conta do barulho físico das bombas da artilharia, mas depois viram que é, que o cérebro desse cara, a biologia, o funcionamento biológico do cérebro desse cara, toda a sinapse dele foi ali danificada pela guerra, enfim, né? É, o estresse da guerra. Tu tem a famosa fadiga de combate. Percebeu que o ser humano tem limite, né? Tem limite ali, vai validade. Nenhum cérebro é feito para aguentar meses vendo amigos. Tipo, olha aqui, ó. Tu tá ali recebendo ração ali da guerra ali com seu amigo e depois tu vê ele explodido ali no chão, enfim, né? Não é uma coisa legal. É, e isso é visto como TPT, né? Enfim. Tipo, transtorno de estresse pós-traumático. Não tem romantismo, não tem nada de bonitinho nisso. Eu não vejo nada de bonitinho nisso, né? Enfim, eu não vejo nada de, ai, que lindo, ai, que doce, que bonitinho. Ah, para com isso, velho. Você vai se arrepender. Se você fosse pra uma guerra, você ia ser explodido, você ia levar um tiro no meio da tua cabeça, você ia perder braço, perna. E se você voltasse inteiro, você ia voltar traumatizado, completamente traumatizado. Em estado de choque psicológico total, incapaz de raciocinar A com B. Você estaria num hospício. Depois de ver teu amigo explodindo na tua frente. Enfim, é basicamente isso, tá? Isso é a guerra. Então, eu não vejo. Jesus Cristo te livra disso, não Jesus, mas. Enfim, mas. Essa é a realidade brutal de um campo de batalha. Se você não morrer fisicamente, você morre psicologicamente. A tua mente é destruída naquele campo de batalha ali, enfim, né? Enfim. A literatura e o cinema, né, mostram que os soldados, né, voltam para casa, tipo, quando ele volta para casa, ele é apenas uma casca vazia do que ele era. O jovem que sai de casa com o discurso de honra à pátria, mas no fundo de batalha descobre que a guerra é lama, barulho e fornecedor, doenças, patógenos, doenças, parasitas, enfim, né, fome e perda completa de humanidade. Ali ele deixa de ser um ser humano e passa a ser uma máquina de matar, enfim, né? Quando um soldado volta, ele não consegue mais se adaptar à vida normal. Um som de escapamento de carro parece um tiro, um dia silencioso parece paranoia. O corpo voltou, mas a mente continua presa na trincheira, né? Tipo, ele saiu das trincheiras, mas a trincheira não saiu da mente dele, né? Enfim, tem aquela frase de Thomas Mann, né? A guerra
essa, aqui, ó. Tem aquela frase de Thomas Mann, um escritor. A guerra é a saída covarde para os problemas para os problemas da paz, né? Enfim. A guerra é a saída covarde para os problemas da paz, ou seja, a guerra é uma forma covarde de resolver as coisas. É, cara, olhar para a história sem filtro do romantismo político não é ser pessimista, é ser maduro. A geopolítica, né, é movida por interesses que realmente se importam com a saúde mental, física de um jovem que está na frente, né? Enfim. No fim das contas, quem paga são jovens como eu, né? Enfim. Isso é o realismo, né? Isso é o mais realismo que eu posso ser. E depois de todo o custo humano que a guerra traz, o meio ambiente é o que sofre. Até hoje, tu tens zonas na França que eram férteis, que nunca mais vão ser, né, por muito tempo férteis, porque porque a explosão de bombas tornou o solo infértil, não tem mais fertilidade. O solo francês, né, que era historicamente conhecido por ser fértil, né, na Idade Média, na Alta, tanto a Baixa Idade Média, as pessoas sabiam que os solos franceses eram muito férteis, tá? Eram muito férteis. É, olha aqui, ó. Não, olha aqui, ó. Olha aqui, bora conectar a destruição humana, a destruição humana, o trauma psicológico e a ruína ecológica de longo prazo. Olha, a terra que deveria ser símbolo da vida virou um depósito de veneno. Aqui, ó, vou explicar aqui. Aqui, ó. Tem a fama do solo francês. A bacia de Paris e o norte da França são historicamente conhecidos como alguma das terras agrícolas mais ricas da Europa, devido ao solo, né, um solo rico de sedimento fino, rico em minerais, depositado pelo vento após eras glaciais, né, enfim, né. Daí, tu tem ali um solo rico, né. Na Idade Média, os próprios governantes, né, e cronistas sabiam disso. Um exemplo perfeito está descrito no Felipe o Belo, né, em 1323, né, no relato de Jean Du, um filósofo e escritor que escreveu o Tratado de Eloge de Paris. Nele, Jean Du, né, exalta especialmente a riqueza da região. A terra ao redor de Paris é tão generosa e fértil em trigo, vinho excelente, todo tipo de fruta necessária para o centro humano, que na necessidade de buscar previsões em terras estrangeiras, a própria terra francesa alimenta seus filhos com abundância. Então, tu tem ali o relato de Jean Judon de 1303, né, um escritor e filósofo que escreveu o Tratado de Elogio de Paris, né. Ele fala que o solo é muito fértil. O Duque de Borgonha, da região de Champagne, é, Champagne, Champagne, né, também deixaram registros detalhados de importe agrícola que mostram que o rendimento das colheitas francesas era um motor econômico da Europa Ocidental, sustentando o crescimento populacional da Baixa Idade Média. Para entender como a guerra destrói o solo, como o solo é destruído, né? Enfim, bora lá, olha aqui, ó. É preciso entender como ele está saudável. A fertilidade depende do equilíbrio perfeito de três fatores: a química, nutrientes, a presença de macro e micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, que absorve para crescer. Tem a física e estrutura, né? O solo precisa ser poroso, uma mistura de areia, argila e silt, né? Que permite que a água penetre sem sufocar as raízes e que o ar circule. Tem a biologia, né? A vida oculta, isso é o mais importante. Um solo fértil vivo, ele é cheio de fungos como micoriza, né? Micoriza, com bactérias, minhocas e insetos que decompõem a matéria orgânica e transformam o que está morto em nutrientes, transformam o que está morto em nutrientes, né, que eles não conseguem digerir. E como que a guerra acaba com o solo? Olha aqui, ó. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram uma catástrofe ecológica tão grande quanto humanitária. A vida humana sofreu tanto quanto as plantas. A vida humana está se recuperando. Olha aqui, a vida humana. Tudo bem que pessoas ficaram traumatizadas, pessoas morreram, a indústria, toda a economia do país foi jogada no lixo, mas isso se recupera com o tempo, tá? O meio ambiente é diferente. No norte da França tem regiões chamadas Zona Vermelha, áreas que foram tão devastadas que a agricultura foi proibida por lei. Enfim, né? Então, enquanto isso, as pessoas que tiveram trauma de guerra morreram de velhice, a economia se recuperou, a infraestrutura se recuperou, tudo se recuperou na maioria dos casos, e a ecologia não. O, a, a, antra- o lado ontológico humano, né, da sociedade ontológica,
se recupera, né? Porém o ecossistema não. O ecossistema não se recupera. Bilhões de projetos de artilharia foram disparados. O solo absorveu níveis absurdos de chumbo, mercúrio, cadêmio e arsênio. Esse metal alterará a pegada do solo e intoxica os micro-organismos. O arsênio usado em armas químicas mata a biologia do solo. Sem bactérias e fungos, a terra vira uma areia morta. As explosões constantes viraram as camadas profundas, profunda e fértil do solo, o subsolo de giz e calcário, jogando para cima, cobrindo a camada superficial fértil. Além disso, a movimentação de sangue e tropas esmagou a estrutura do solo, compactando, tanto que a água não consegue mais infiltrar e raízes não conseguem mais respirar. Os explosivos que não detonaram se degradaram lentamente, liberando composto nitro aromático, substância tóxica para as plantas. Mesmo que algo tente crescer ali, a vegetação absorve tanto veneno que o alimento fica impróprio para o consumo humano ou animal. Enfim, mesmo após décadas, existem zonas impossíveis, que nada ali consegue sobreviver ali, Nada consegue sobreviver ali, enfim. A água dos lençóis freáticos é monitorada por causa do risco de contaminação por munição do século passado. A guerra, de fato, assassina a própria terra, Não só as pessoas. Então, meu amigo, a guerra nunca muda, meu amigo. A guerra nunca muda, tá? Enfim, A guerra é sinistra, fria, É fria, dolorosa e desumana. Desumana, É desumana. É desumanamente frio. Não tem misericórdia de ninguém. Não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Isso não é brincadeira. Eu tô aqui com um vídeo aqui muito interessante aqui. De crianças em Gaza, que perderam a capacidade de falar após bombardeiro. Olha aqui, ó. Isso daqui é interessante, bombardeiro. Olha aqui, ó. Mais de 2 anos de ataques israelenses, além de milhares de mortes e muita destruição, os mais de 2 anos de ataques israelenses na faixa de Gaza provocaram um drama silencioso. Traumatizadas, inúmeras crianças palestinas perderam a capacidade de falar. Uma geração em silêncio. Na faixa de Gaza, crianças estão perdendo algo básico, a fala. É tanto trauma que o cérebro reage assim. Desde o início do conflito, Zainab e os filhos já se abrigaram em 5 cidades diferentes, fugindo de ataques israelenses. Ela conta que, além da privação de qualquer direito, as crianças passaram a conviver diariamente com a morte e a dor. Segundo dados do Unicef, cerca de 1 milhão de menores precisam de apoio psicológico no território palestino. A exposição contínua aos ataques israelenses fez crescer os casos de uma síndrome chamada de mutismo infantil. A causa pode ser física, como lesões na cabeça ou danos neurológicos provocados por explosões, mas muitas vezes não há ferimento visível. O trauma de perder a família, amigos, a casa é suficiente para silenciar. O que acontece não é uma escolha, não é um processo racional, é um processo automático e a gente pode entender isso olhando para a neurobiologia da sobrevivência. Nesse momento, funções mais elaboradas do cérebro ficam em stand-by e a linguagem é uma dessas funções. Desde outubro de 2023, 73 mil palestinos foram mortos em Gaza na resposta desproporcional de Israel ao ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 judeus. Mais de 20 mil vítimas dos bombardeios israelenses eram crianças. Apesar de um cessar-fogo em vigor, os ataques ainda acontecem. Mais do que uma terra arrasada, onde praticamente não há mais infraestrutura básica, toda uma geração também está sendo destruída. A reconstrução de Gaza não é apenas material, é principalmente psicológica. E isso é um trabalho demorado, que pode levar anos, que ainda nem começou. Há um colapso do sistema de saúde mental. Isso tudo pode ser reestabelecido não com o final da guerra, não com pressão, mas com acolhimento, com o tempo e com a sensação de segurança e previsibilidade. Esse cérebro vai voltar a funcionar.
Enfim, mas o documentário falou mal de Israel. É, é, desculpa aí, israelense. Eu tenho o meu carinho por Israel. Por isso desculpa aí por usar esse exemplo de vocês. Eu tenho ali um pró-Israel, né? Eu tenho ali uma ligação com Israel, enfim, né? Desculpa aí por falar mal de vocês. Desculpa aí pelo documentário falar mal de vocês, não tenho nada contra vocês. Enfim, isso foi consequência da guerra, né? Enfim. Todo o cérebro da criança é alterado, toda a massa cefálica, toda a sinapse sofre com a guerra. Eu usei essa imagem aqui para representar. Fique com o artigo. O impacto da guerra no cérebro infantil é uma das áreas mais estudadas pela neurobiologia do trauma e pela psiquiatria do desenvolvimento. Quando uma criança é exposta a cenários de conflito armado, bombardeios e perda de referências de segurança, o cérebro ativa mecanismos de sobrevivência que alteram profundamente sua estrutura e funcionamento. Abaixo, analisamos o fenômeno com base no consenso científico atual, diferenciando o que a neurociência já comprovou das hipóteses em estudo. O impacto da guerra no cérebro infantil. 1. O mecanismo do estresse tóxico. Em situações normais, o estresse é uma resposta biológica temporária. No entanto, a guerra expõe a criança ao que a medicina chama de estresse tóxico. Uma ativação prolongada e contínua dos sistemas de resposta ao estresse do corpo, como o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, sem o suporte protetor de um adulto ou ambiente seguro. Consenso científico. A liberação crônica de altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e adrenalina é neurotóxica. Esse excesso impede o desenvolvimento saudável de novas conexões neurais e pode levar à atrofia de áreas cerebrais essenciais. 2. Áreas cerebrais afetadas. A imagem enviada ilustra diversas funções cerebrais, muitas das quais sofrem alterações severas devido ao trauma de guerra. Córtex pré-frontal, intelecto superior, autocontrole, emoções. É a área responsável pelas funções executivas, tomada de decisões, planejamento e regulação emocional. O estresse tóxico prejudica o desenvolvimento desta região, o que se traduz em dificuldades futuras de aprendizado, impulsividade e incapacidade de autorregulação. Amígdala, o alarme do cérebro. Esta estrutura profunda processa o medo e as ameaças. Em crianças traumatizadas pela guerra, a amígdala torna-se hiperativa. O cérebro permanece em um estado constante de alerta, luta ou fuga, interpretando estímulos cotidianos como um barulho alto, como ameaças de morte iminentes. Hipocampo, memória. O hipocampo é altamente sensível ao cortisol. Estudos de neuroimagem em indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático, TT-EPT, demonstram uma redução no volume do hipocampo E, o que afeta diretamente a capacidade de consolidar memórias e distinguir o perigo passado da segurança presente. O fenômeno do mutismo seletivo e traumático. O mudismo mencionado na pergunta refere-se clinicamente ao mutismo traumático ou ao agravamento do mutismo seletivo. Trata-se de uma resposta psicológica e neurobiológica extrema à sobrecarga de terror. O que acontece no cérebro? Diante de um choque ou de um medo paralisante, o sistema nervoso central pode desencadear uma resposta de congelamento, freeze. A produção motora e da fala, coordenadas por áreas como a área de Broca, localizada no lobo frontal, é temporariamente desligada pelo cérebro como um mecanismo de defesa contra o colapso emocional generalizado. Contexto em conflitos, como na faixa de Gaza ou Síria. Organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e Unicef, relatam com frequência casos de crianças em zonas de guerra que param de falar, perdem o controle dos esfíncteres, enurese, ou apresentam isolamento catatônico. Não se trata de uma escolha, mas de um bloqueio biológico e psíquico decorrente do trauma acumulado. Consenso, debates e limitações. O que é consenso científico? A exposição precoce à violência altera a arquitetura cerebral em desenvolvimento. O trauma de guerra aumenta drasticamente a incidência de TEPT, depressão maior, transtornos de ansiedade e distúrbios do desenvolvimento na infância. O cérebro infantil possui plasticidade, capacidade de se remodelar, o que significa que intervenções humanitárias e psicoterapêuticas precoces podem reverter parte dos danos. O que ainda é debatido e investigado? Epigenética do trauma. Pesquisas atuais investigam como as alterações biológicas causadas pelo estresse de guerra podem modificar a expressão genética, sem alterar o DNA em si.
e se essas modificações podem ser transmitidas para as próximas gerações. Trauma intergeracional. Fatores de resiliência individual. Cientistas buscam compreender por que, sob as mesmas condições de bombardeio e perda, algumas crianças desenvolvem quadros severos de dissociação e mutismo, enquanto outras conseguem manter maior estabilidade funcional. Fatores genéticos e o nível de suporte familiar são as principais variáveis em estudo. Evidências e fontes consultadas. Gente, aqui tá as fontes científicas aqui, ó. Só vocês tirarem uma print da tela e pesquisar as fontes do artigo. É isso, fiquem em paz, não sejam traumatizados. Lembrando, eu não sou anti-sionista e nem tenho nada contra Israel. Aquele documentário lá, né, me ajudou a explicar o que acontece quando uma criança é bombardeada, porém, né, jogou toda a culpa do conflito como se aquilo ali fosse a culpa de Israel. Você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Enfim, né? Não é só a culpa de Israel. Aquilo ali é consequência de um conflito muito maior. Enfim, como se os árabes não fizessem o mesmo, ou até pior, né? Não que se justifique bombardear a criança, mas, enfim, fiquem em paz com Cristo.